E esse Mundial que vai ser longo pra cacete, que é muito jogo. Primeiro jogo, 0x0 Inter Miami ao Ali, um 0x0 bem da hora de se assistir, porque teve muitas chances claras. O goleiro do Inter Miami fez uma partida histórica no primeiro tempo, mas no final das contas, no segundo tempo, o Inter Miami resolveu reagir, mas o jogo acabou 0x0 do mesmo jeito, por culpa dos goleiros. E no outro jogo do grupo, o Palmeiras dominou o Porto completamente. Só que o goleiro dele estava desesperado e o Porto acabou saindo no lucro com 0x0. Aí beleza. No grupo B, o Botafogo ganhou do Seattle Sounders dominando o primeiro tempo. Só que aí recuou demais no segundo tempo e acabou quase tomando empate, mas venceu do mesmo jeito. Aí beleza. Grupo C. O Flamengo e o Chelsea, que eram os favoritos do grupo, ganharam com muita tranquilidade dos outros adversários. Beleza. O Boca empatou com o Benfica num jogo que o Boca jogou bem demais, tentou se segurar, abriu 2x0. Só que o Benfica no final das contas conseguiu empatar. Aí beleza. Vamos pro grupo D. O River Plate ganhou com tranquilidade do Urawa Reds por 3x1, tendo o controle total do jogo. E a Inter empatou com o Monterrey no grupo C. O Mamelodi Sundowns ganhou com tranquilidade do Sun. A Inter empatou com o Monterrey no primeiro jogo. No jogo onde ela teve controle total da posse de bola, mas o Monterrey se jogou numa postura muito boa defensivamente. O Manchester City dominou o Wydad Casablanca. Poderia ter feito mais. O Real Madrid empatou com o Al Hilal no jogo que o Al Hilal foi bem melhor. Merecia mais a vitória do que o Real Madrid. E o Pachuca perdeu para o Salzburg de virada. E na última partida da primeira rodada, o Al Ain tomou um sacode da Juventus. Aí beleza, vamos para a segunda rodada. Flaco Lopes. Aliás, o Palmeiras ganhou com muita tranquilidade do Al Ahly. O Inter Miami, que estava tendo o controle do jogo, mas tomou um gol muito cedo do Porto. Tinha um controle do jogo, mas dependia muito do Messi para criar chances. É inacreditável a dependência que esse time tem do Messi, que é Messi mais 10, tá ligado? E isso foi longe muito por causa dele, que acabou virando o jogo. No final das contas, o Inter Miami ganhou. O Seattle Sounders perdeu de forma completamente esperada por todos. O Atlético de Madrid não teve nenhuma dificuldade. E aí que é onde começa o cinema, tá ligado? Eu esqueci de falar do jogo do Borussia com o Fluminense. O Fluminense amassou o Borussia. Só que não conseguiu fazer gol. E teve aquele lance que até virou meme, o chute Everaldo. Meu amigo, aquele lance vai ficar marcado na história. Voltando. O Botafogo cometeu um crime, tá ligado? Venceu o campeão da Champions por 1x0. Foi o jogo do torneio, tá ligado? Todo mundo ficou em choque. O Benfica amassou o Auckland City. O Chelsea começou ganhando por um erro de saída de bola do Flamengo, mas depois foi completamente dominado e tomou a virada. Com essa sendo a única derrota do Chelsea no torneio. E vocês vão entender mais pra frente. O Boca foi completamente dominado. Teve completo. Foi completamente dominado pelo Bayern. Só que teve uma postura defensiva muito boa. Agrediu quando podia.
e se segurou defensivamente, mas acaba perdendo de todo jeito. Nossa, River Plate e Valdir foi o jogo mais chato de todos, tá ligado? De todos. E Mamelodi Sundowns e Borussia Dortmund foi um dos melhores jogos do torneio inteiro. O Borussia tomou 1 a 0, virou o jogo, meteu, ampliou, tava com o jogo controlado, até que o Mamelodi foi pra cima e diminuiu. Só que aí o Borussia fecha o jogo de novo. E na reta final o Mamelodi ainda consegue fazer mais um. A Juventus ganha tranquilamente do Wydad Casablanca e deixa o City numa situação bem complicada no grupo. Se passar, se passasse em segundo. O Real Madrid, que teve o controle do jogo contra o Pachuca, que até agrediu, foi pra cima do Real Madrid, não teve medo, mas o Real Madrid foi mais eficiente. E acabou 3 a 0. Aí beleza. 3 a 1, quer dizer. Aí o Manchester City engoliu o aí completamente, meteu 6 a 0 sem dó. Aí beleza. Esse foi o fechamento da segunda rodada. E a essa altura era assim que os grupos estavam. Aí vamos para a última rodada. O Seattle Sounders começa dando no PSG, só que o PSG tava com o jogo controlado, dominou completamente e amassou. Aí beleza, em paralelo a isso, o Atlético de Madrid tava jogando com o Botafogo, que só precisava de um empate para passar em primeiro. Só que jogando melhor contra o Retranca de Madrid, que só teve a bola, acabou perdendo de todo jeito. E passa em segundo no grupo da morte, enfrentando logo o Palmeiras nas oitavas. Aí beleza. Boca e Auckland City. Mano, esse jogo foi cinema demais, porque o Boca teve o jogo controlado praticamente todo o tempo. Aí depois da parada, que teve por conta de problemas climáticos, que foi o que mais teve nesse Mundial é jogo parado. É inacreditável. Os Estados Unidos são uma draga mesmo em questão de clima. Aí beleza, o jogo parou. Aí depois da parada, o Boca desaprendeu a jogar e deixou o Auckland City jogar e os caras empatou o jogo. Aí beleza. Nessa altura, o Boca tava na bacia das almas para classificar. E o Benfica conseguiu o inacreditável. Fez 1 a 0 no começo do primeiro tempo e se segurou na retranca. Segurou até onde podia e conseguiu fazer e conseguiu ganhar o jogo, empurrando o Flamengo para um chaveamento com o Bayern de Munique nas oitavas e PSG numa possível quartas. Aí beleza. Aí beleza, o Flamengo conseguiu a proeza de empatar com um dos times mais fáceis do grupo. E o Chelsea ganhou do Esperança Turista. No final das contas, o Flamengo já estava classificado porque ganhou dos dois primeiros jogos. E o Chelsea passou em segundo. Para pra pensar, foi a melhor coisa que o Chelsea podia ter acontecido com o Chelsea, tá ligado? Que os caras passam em segundo e o Flamengo passa pra enfrentar um Bayern que tinha passado em segundo no outro grupo. Aí beleza, aí beleza, chegou às oitavas. Aliás, não, o Borussia Dortmund dominou o Slam completamente. E, cadê? O jogo do Fluminense ficou 0 a 0, que eu tô lembrando disso agora. Olha isso. O Manchester City engoliu a Juventus, dominou com completo. O Al-Ain ganha, começou perdendo, mas virou o jogo.
porque jogou melhor e foi merecida essa virada. O Manchester City engoliu a Juventus. Aí beleza. Chegamos no jogo do Real Madrid contra o Salzburg, que fechava a rodada. Em paralelo com o do Pachuca. O Real Madrid dominou o RB Salzburg o tempo inteiro dominou o jogo e ganhou com muita facilidade. E o Al Hilal dominou o Pachuca e ganhou. Aí beleza, esse foi o chaveamento das oitavas. Começa com Botafogo e Palmeiras. Que o Botafogo aplicou um retranca não sei da onde. Porque basicamente, se eu posso retrancar pro PSG, eu posso retrancar com o Palmeiras também. Só que é aquilo, né? A retranca nem sempre funciona. E na prorrogação, o Paulinho define o jogo e o Palmeiras passou para as quartas. Com muito merecimento, inclusive. Porque ficou barato. Aí, beleza. Benfica parecia vendido contra o Chelsea. O Chelsea teve controle do jogo um tempo inteiro. Só que aí teve a parada por causa de problema climático. E o Benfica acha um pênalti e leva o jogo para prorrogação. Aí beleza. E consegue terminar com um a menos. O Di Maria acabou como um dos artilheiros. O Benfica teve mais a bola, mas o Chelsea amassou na prorrogação. Me deu 4-1. O PSG, como todo mundo já esperava, amassou o Inter Miami 4-0, com jogo completamente controlado. E o Bayern Munique também amassou o Flamengo, que tinha pego nas quartas. Teve controle do jogo 80% dele. Já na reta final, o Flamengo tentou reagir, mas o Bayern administrou muito bem. Aí beleza. Depois dessa, o Renato Paiva foi demitido. O Fluminense dominou a Inter de Milão. E eu falo dominou com muita tranquilidade. Dominou mesmo. O Manchester City, que todo mundo esperava que ia passar no Al Hilal, fez o melhor jogo do torneio. O Manchester City e Al Hilal foram simplesmente o melhor jogo do torneio. Um 4-3 completamente absurdo. O primeiro tempo completamente dominado pelo City, mas o segundo tempo foi maluco, tá ligado? Com direito a um 3-3, com direito a um 2-2 na prorrogação. No tempo normal e indo pra prorrogação. Você tá doido, foi maluco. E o Al Hilal conseguiu virar o jogo uma vez, voltou à frente de novo. O City empata de novo e o Al Hilal faz 4-3. Cê é louco, que jogo. O Real Madrid ganha da Juventus com muita tranquilidade. Primeiro tempo o Real Madrid só teve volume, mas a retranca da Juventus tava funcionando. Até que no segundo a Juventus sucumbiu ao calor e a retranca se desfez. Mas no final das contas foi 1-0 só. O Borussia Dortmund, que o primeiro tempo dominou completamente contra o Monterrey, fez 2-0, tranquilo. Só que aí, minha filha, segundo tempo, deixou o Monterrey jogar e por pouco não levou empate. Aí, beleza. Aí a gente vai pra mais um. Aí, beleza, a gente vai pras quartas. Mas antes a gente teve a notícia da morte do Diogo Jota, que foi um baque bem forte, tá ligado? Aí nas quartas de final, a gente teve. Putz, calma. A gente teve o Fluminense tomando controle totalmente do Al Hilal, conseguindo anular o estilo de jogo do Al Hilal. Mesmo o Al Hilal tendo empatado, o Fluminense foi melhor a maior parte do jogo e acabou passando.
O Palmeiras jogou com o Chelsea, mas parece que gastou todo o futebol que tinha só com o Botafogo, porque o Chelsea dominou o jogo inteiro e podia ter feito uns 2 a 0 só no primeiro tempo, só que aí no final das contas, uns 3 a 0 só no primeiro tempo, só que no final das contas passou por 2 a 1 com o Palmeiras decidindo. E o Bayern contra o PSG, que era para ser o melhor jogo do torneio. Um jogo bem equilibrado, tá ligado? Bem disputado, os dois times revezando entre a bola. A maior parte do tempo foi uma briga mais física, tá ligado? Os dois tentando o jogo, com poucas oportunidades, mas tentando. Foi uma briga mais física. Aí na reta final o PSG mostrou ter mais físico e conseguiu fechar o jogo com 2 a 0 bem tranquilo. Aí beleza. Real Madrid e Borussia Dortmund. O Real Madrid controlou o jogo inteiro. Só que, meu amigo, mesmo estando com o jogo controlado, fez só 2 a 0. Só que aí o Dortmund achou um gol do nada. Aí beleza. Jogo controlado, o Real Madrid administrando, faz mais um ainda. Só que quando chega nos acréscimos, meu amigo, agora fica roteiro de cinema. Porque o Borussia acha um pênalti do nada pra diminuir o bagulho. E na última bola do jogo, o Courtois faz uma defesa inacreditável. Meu amigo, se aquela bola tivesse entrado, meu Deus do céu, esse jogo teria ido pra prorrogação. Ô, velho, o Real Madrid tava com o jogo na mão e quase tomou um empate. Olha o nível, tá ligado? Se não for dinheiro de cinema, no Real Madrid. Aí, beleza. Chegamos na semifinal. Fluminense e Chelsea. É aí que o Fluminense sucumbe. Ele até tenta se impor fisicamente, só que o Chelsea dominou o jogo inteiro. Fez 2 a 0 tranquilamente, de uma maneira cruel, inclusive, com direito a lei do ex 2 vezes. Inacreditável, tá ligado? O Fluminense até tentou, mas caiu de braçada. Aí, beleza. Na outra semifinal, o PSG amassou. O Real Madrid não viu a cor da bola. Não viu a cor da bola. E a gente chega na grande final, todo mundo esperava o PSG dominando, mas foi totalmente o contrário. O PSG foi completamente amassado, mano. Calma aí que eu vou pular umas partes aqui. Ih, meu Deus do céu. Cadê, 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 cadê? Com todo mundo falando que a bola de ouro era do Dembélé e coisa e tal. O PSG foi totalmente amassado pelo Chelsea. 3 a 0 bem no lombo, com um jogo bem controlado. Os caras anulou totalmente o estilo do PSG. O PSG teve a bola, mas foi completamente dominado. E no final das contas, o Chelsea, que era o azarão, campeão de tudo, campeão de Premier League, Copa da Inglaterra, Copa da Liga, Champions League, Conference League, Europa League, Intercontinental, Supercopa da UEFA e agora campeão de Copa do Mundo de Clubes. E esse foi o resumo completo da Copa do Mundo de Clubes. Amanhã sai o resumo da rodada do Brasileirão. Foi.